Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos gravar essa aula aqui para vocês. Eu estou em São Paulo, na casa dos meus pais, e eu gostaria então de começar este momento aqui com uma oração, ok? Senhor, nós estamos na tua presença, agradecidos pelo teu cuidado, teu amor. Senhor, eu peço as tuas bênçãos sobre cada aluno da nossa classe, que o Senhor esteja abençoando e guardando e também nos ajudando, Senhor, a aprender as coisas referentes ao teu reino, para que possamos, Senhor, ser servos fiéis, servos que te amam e servos que nunca abandonam ao Senhor. Abençoa cada aluno, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos ver aquela folhinha de perguntas, tá? Que vocês receberam aí. Eu vou deixar aqui no anexo e vou estar mencionando pergunta por pergunta e algumas peculiaridades, né? Para que vocês possam estar bem afiados no dia da pública profissão de fé, que é o dia onde nós vamos apresentar vocês para a igreja e em assembleia, e a igreja então vai apoiar, vai votar que concorda com o batismo de vocês. Essa é a vez de vocês, e vocês vão sentir alegria também quando for a próxima turma de batismo e as outras, né, que vocês já vão estar, já terão passado por isso, e vão ficar felizes por poder ouvir também outros irmãos que estudaram como vocês, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui uma folha com as 37 perguntas e eu vou, nesse dia de hoje, vou fazer as perguntas e dar as respostas com algumas observações. Eu peço que vocês estejam estudando também, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou para a sua salvação? Então a resposta aqui, se você crê, né, você vai dizer sim. Jesus morreu e ressuscitou para a nossa salvação, tá bom? A pergunta número 2 é: você já se arrependeu dos seus pecados? Então, esse arrependimento de pecados significa dizer que você e eu somos pecadores. Nós nos arrependemos por pecar. Nós nos esforçamos para não pecar, mas às vezes nós pecamos. Quando nós pecamos, nós já tendo reconhecido que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, já tendo nos arrependido dos nossos pecados, da nossa situação pecaminosa, tendo confessado nossos pecados ao Senhor e recebendo dele o perdão, nós agora, quando erramos, quando fazemos alguma coisa pontualmente, não habitualmente, mas pontualmente, nós pedimos perdão do nosso pecado ao Senhor e ele perdoa. Aqui a pergunta, na verdade, é se você já se arrependeu dos seus pecados ou da condição de pecador. Por quê? Porque uma pessoa que aceita Cristo, ela precisa reconhecer que é pecadora, que ela é pecadora. Se você não reconhece isso, se você aceita Jesus, mas não reconhece que é pecador, então o sacrifício de Jesus não faz sentido. Né? A morte de Jesus, como foi a pergunta anterior aqui, não tem significado para a gente. Agora, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, então, uma vez que fizemos isso, tudo aquilo que Jesus fez por nós faz sentido, tá bom? Então, a resposta que você já se arrependeu dos seus pecados é sim, eu já me arrependi. É diferente de uma pergunta assim, você não peca mais? Que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Muito bem, a terceira pergunta aí. Você tem algum vício? Olha, como nós aceitamos a Jesus, é desejável que nós saibamos colocar as nossas virtudes em evidência aos pés de Jesus, mas as coisas que não agradam ao Senhor, nós devemos parar. Então o vício é um mau hábito, é algo que não agrada a Deus. É isso que você e eu e todos nós precisamos sempre estar lutando para não termos. O crente não deve ter vícios. O crente em Jesus Cristo deve colocar tudo aos pés de Jesus para evitar, por exemplo, vício de cigarro, de bebida, drogas, qualquer outra coisa. Você evita de fazer. E se você está fazendo, você muda o hábito, muda a forma como você estava fazendo. Se você passa todo dia em frente a um lugar que te faz pecar, você não vai mais naquela rua. Você vai evitar aquilo. Se uma pessoa deixa você com raiva, você perdoa ela,
conversa com ela, acerta essa situação para que aquilo não se torne um hábito, o hábito de odiar alguém. Aliás, não é para a gente odiar ninguém, certo? Muito bem, então a resposta certa aqui, se você tem algum vício, é não, não tenho. Claro, você vai falar a verdade. 4. Você se considera uma nova criatura que ressuscitou com Cristo para uma nova vida? A resposta certa aqui é sim, eu me considero uma nova criatura. Jesus Cristo morreu por mim e ele está me transformando dia a dia mais parecido com ele. Então esta é a ideia aqui. Nós somos uma nova criatura, mas ainda não atingimos um estágio de glorificação. O que é isso? Quando nós estivermos partindo para o céu, Jesus vai, através do seu poder, trocar o nosso corpo. Vai nos revestir de imortalidade, de incorruptibilidade. E nós, então, estaremos com ele para sempre nos céus. Mas enquanto estamos aqui, nós já somos e já nos consideramos uma nova criatura, na expectativa, esperando isso que vai acontecer. E já vivemos uma vida de ressurreição para Jesus, uma nova vida, tá bom? Como diz na palavra de Deus, que nós somos uma nova criatura, tá? Pergunta número 5. Qual sua experiência com Cristo? Aqui é a experiência da nossa conversão. Então essa número 5 aqui, você pega um papel, vai escrever lá como foi que você aceitou Jesus. São aquelas 3 perguntinhas que eu passei, que eu sempre informo vocês. Como eu era antes de conhecer a Jesus, como eu conhecia Jesus, ou seja, a experiência de conversão, e agora como eu sou. Eu mudei em algumas coisas. Eu tinha raiva, não tenho mais, eu pecava e não me importava, e agora eu me importo, eu peço perdão quando eu faço alguma coisa errada para Jesus. Então, você vai colocar vai escrever isso que fica mais fácil para depois, quando alguém perguntar para você, é inclusive isso que você fala que Jesus fez na sua vida. Essa é a experiência de conversão, tá bom? Do testemunho seu. Vamos lá, continuando aqui. Pergunta número 6. Que significa ser membro da igreja? Então, vamos pensar. Eu aceitei a Jesus e agora eu vou me batizar. E ao me batizar, eu passo a ser membro da igreja, ok? Então, para que é que eu vou fazer parte da membresia da igreja? Para servir e para obedecer a Cristo. Por quê? Porque quando eu estou na igreja, eu estou servindo a Jesus. Todos que estão na igreja, todos que fazem parte da igreja, estão lá para servir a Jesus. E número 2, eu estou obedecendo a Jesus. Nem precisaria ter um motivo. Se Jesus mandou fazer isso, nós fazemos. Obedecer nem sempre é compreender. Obedecer é aceitar que Jesus Cristo tem a autoridade sobre a nossa vida e que nós estamos fazendo a vontade dele. E a vontade dele é que nós fiquemos na igreja, tá bom? Façamos parte da igreja. Vamos à próxima aqui. Pergunta número 7. Quem fundou a igreja? Então, quem criou, quem começou a instituição chamada igreja? Então a resposta foi Jesus, quando ele chamou os primeiros discípulos. Então Jesus se cercou de pessoas que ele escolheu, que ele chamou, para servirem e obedecerem a ele, como nós vimos na resposta anterior, e ao fazer isso, ele então fundou a igreja. Ok? Vamos para a próxima. 8. O que significa ser crente em Jesus? Significa 2 coisas. Primeiro, significa que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor. Então, quem governa as nossas vidas é Jesus. E nosso Salvador. Porque se Jesus não tivesse morrido no nosso lugar, nós iríamos para o inferno. Mas a gente não é salvo por causa do medo. A gente é salvo porque Jesus nos amou. Nós somos salvos para viver uma vida com Ele. Somos salvos da ira, do juízo de Deus. O castigo que seria sobre nós foi Jesus que pagou na cruz do Calvário. Então, o que significa ser crente em Jesus? Significa aceitá-lo como único Senhor e Salvador, não há outro. Vamos para a próxima aqui. 9. Quantos salvadores há? Bom, a resposta anterior, a pergunta anterior se Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador,
Então, nós chegamos à conclusão óbvia que só há um único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz por nós. Pergunta 10. Quais são as ordenanças da igreja? Então, a palavra ordenança significa quais são as ordens que Jesus nos mandou fazer, coisas que Jesus nos mandou fazer, nos ordenou. Então, são duas, tá bom? As ordenanças são duas. Quais são? O batismo, que é o que vocês estão se preparando para fazer, e a outra, qual é? A ceia. Quem correspondeu aí ceia também acertou, tá bom? Então, o batismo e a ceia. O batismo, ele é quando você entra para a igreja, você sempre, todas as pessoas que fazem parte da igreja, em algum momento elas foram batizadas. Na igreja batista é assim. E a ceia do Senhor também é uma ordenança dele. Então nós temos duas ordenanças. Vamos à próxima pergunta. O que significa batismo? Então o batismo significa morte para o mundo e vida para Cristo, tá bom? Essa é a ideia do batismo, é o significado. Quando você é colocado dentro da água, é como se você estivesse simbolicamente morrendo para o mundo. E agora, quando você sai da água, é como se você estivesse ressuscitando para uma nova vida em Cristo. Essa é a ideia do batismo. E a ceia? Aqui é a pergunta seguinte, a pergunta 12. Então, o que significa a ceia? A ceia, ela significa três coisas, tá? A ceia, ela é um memorial, ela é algo que nos faz lembrar, a palavra memorial é isso, é algo que nos faz lembrar a morte, a ressurreição e a segunda vinda de Cristo, tá? Então são três coisas, ó. Vamos retornar aqui. O batismo tem dois significados. Significa que eu morri para o mundo e ressuscitei para Cristo. Agora, a ceia, ela não é em relação a mim, é em relação a Cristo. É um memorial que nos lembra a morte, a ressurreição e a segunda vinda de Cristo. Tudo bem? Vamos para a próxima. Qual é o batismo certo? Ué, mas tem batismo errado? Então, nós entendemos, nós somos de uma igreja batista, nós entendemos que o batismo correto é o batismo igual ao batismo de Jesus. Se ele fez as coisas para nos deixar o exemplo, então nós vamos fazer como ele fez. E o batismo de Jesus foi nas águas. A Bíblia diz que ele entrou no rio e ele saiu da água. Então, a gente entende que o batismo, inclusive a palavra batismo, significa isso, entrar dentro da água. Então, nós entendemos que o batismo é o batismo por imersão. Isso não tem nada a ver com a salvação. Se uma pessoa aceitou a Jesus, ela já tem garantida a salvação dela. Mas a gente quer fazer as coisas certas. A gente não quer fazer as coisas de brincadeira ou coisas parecidas. Nós queremos fazer as coisas como Jesus fez. Então, por isso que o batismo por imersão, aquele que a pessoa entra dentro da água e sai da água, tá bom? Vamos lá para a pergunta 14. Quem deve participar da ceia? Então, mas não é todo mundo que participa da ceia? Nós entendemos que não. Nós entendemos, segundo a Bíblia, que somente os crentes batizados e membro de igreja da mesma fé e ordem devem participar da ceia, tá bom? Mas, por exemplo, se chegar uma pessoa lá na hora da ceia e ele entendeu que ele está bem com Deus, nós não podemos julgar, e ele está em comunhão com a igreja dele e tudo, nós não vamos impedir a pessoa de participar da ceia, certo? Mas nós entendemos que as pessoas que são já batizadas e que fazem parte da igreja. Por exemplo, em tese, vocês que não se batizaram ainda, não deveriam ter participado de nenhuma ceia até hoje. Deveriam agora, quando se vierem a passar pelo batismo, aí vocês vão participar da ceia, tá bom? Vamos para a próxima aqui. 15. O batismo salva? Bom, então vamos responder direitinho. O batismo não salva. Quem salva é Jesus. O batismo também é obedecer a Jesus, mas isso não salva. Eu vou dar um exemplo. Quando nós lemos na Bíblia que estavam lá dois ladrões, um de cada lado, e Jesus na cruz do meio, e um dos ladrões, ele confessou a Jesus como seu Senhor, falou assim para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Então nós vemos que aquele ladrão, que agora estava ex-ladrão, que agora ele tinha se convertido, ele não participou de nenhuma ceia. No entanto, ele foi para o céu. Então nós participamos da ceia como obediência, mas não como resultado ou algo que seja um quesito para a salvação, tá bom? Vamos para o próximo aqui. O que fez Jesus para nos salvar? Então, o que Jesus fez foi o seguinte: ele, em primeiro lugar, nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo como homem. Ele nasceu como um bebezinho, um ser humano. Ele cresceu, obedeceu a Deus, cumpriu as leis em santidade. A Bíblia diz que ele nunca pecou. E uma vez que foi condenado à morte, ele morreu na cruz em nosso lugar. Então, lá quando ele morreu na cruz do Calvário, aceito por Deus, porque ele era santo de Deus. Era e para sempre será. Mas ele foi para a cruz e ele, no ato de morrer na cruz do Calvário, ele pagou pelos nossos pecados, pelo meu e pelo seu pecado, tá bom? Pergunta 17. Quais as condições para a entrada na igreja? Então, o que nós temos que exigir, ou o que se exige de uma pessoa para que ela entre, para que ela faça parte da membresia da igreja, como é o caso de vocês? Então, a primeira coisa que é a exigência é a conversão. Não adianta chamar pessoas para o batismo e nós ficarmos felizes, que tem uma fila de gente lá e todo mundo foi batizado. A condição para o batismo é a conversão. É o tal negócio ali que eu acabei de falar sobre o ladrão na cruz. Ele só foi para o céu porque ele aceitou a Jesus no coração. Então, é isso que se espera, que a pessoa tenha aceitado a Jesus no coração, tenha uma vida diferente, uma vida de envolvimento com Jesus. Em segundo lugar, que a pessoa seja batizada. Aí, quando ela é batizada, ela passa a fazer parte da igreja. Vamos para a próxima pergunta aqui. Qualquer pessoa pode entrar para a igreja? Então, não é assim. Qualquer pessoa pode aceitar a Jesus. Claro, qualquer pessoa pode encontrar Jesus, mas tem que haver uma conversão, uma transformação de vida na vida da pessoa. Então, uma vez que essa pessoa aceitou a Jesus, teve a sua conversão, agora Jesus é o Senhor da vida dessa pessoa. Agora, não existe mais absolutamente nada, nem ela mesma, que governa sobre ela. Agora é só Jesus. Aí ela é batizada e aí sim ela pode fazer parte da igreja. Muito bem. 19. Quem sustenta a igreja? Quem sustenta a igreja é Jesus, mas os membros da igreja também sustentam a igreja com seus dízimos e suas ofertas, tá bom? Vamos falar rapidamente aqui sobre dízimo e oferta. O que seria isso? Então, dízimo é a 10ª parte daquilo que eu recebi. No mês, por exemplo, se no mês eu recebi R$1.000, então o dízimo é R$100. Eu vou lá e dou meu dízimo. E o que seria oferta? Oferta é algo que não tem. O dízimo eu já participei, já contribuí ali, já está tudo certo. Agora, oferta, meu coração foi tocado para fazer algo mais ainda. Então eu falei, puxa, eu tenho esse dinheiro aqui, ou esse saco de arroz aqui, que eu gostaria que alguém fosse abençoado, com óleo, com farinha, com pão, com bolacha, qualquer coisa, e eu vou lá e oferto aquilo para Deus e a igreja abençoa outras pessoas. Ou em dinheiro, não é? Tá bom? Então, quem sustenta a igreja são os membros da igreja. 20. O dízimo é ensinado pela Bíblia? Sim, o dízimo é um ensino bíblico, ensinado, e é entregar 10% do que nós recebemos. Tá bom? Vamos lá. 21. Até quando você deve ser crente? As pessoas normalmente dizem assim, até morrer, mas essa resposta não está certa. Porque se eu sou crente até morrer, então depois que eu vou para o céu eu já não sou mais crente? Então a resposta certa é até quando você vai ser crente? Para sempre. Não só nessa vida, mas na minha vida no céu lá com o Senhor também. Tá bom? Vamos lá para 22 agora. Qual é a única regra de fé e prática do crente? É a Bíblia. Tá bom? A resposta é a Bíblia.
tudo que a gente precisa para nossa salvação, para a gente se desenvolver como crentes em Jesus, para nós aprendermos a sermos servos fiéis, está na Bíblia. 23. Por que a Bíblia é a nossa regra de fé? Porque ela é a palavra de Deus. Por isso, nós cremos na palavra de Deus e o que Deus falou é verdade. Então, nós entendemos que essa é a nossa única regra de fé e prática. Então, vamos fazer aqui uma comparação. A Bíblia disse algo e o pastor disse outra coisa. Fique com a Bíblia. A Bíblia, a menos que você não tenha entendido direito, é bom você perguntar, é bom você se informar, você entender sobre os assuntos, mas a Bíblia é sempre o certo, tá bom? Tem que tomar cuidado, claro, com interpretações erradas. É muito importante que você leia a Bíblia toda, entenda o que significa lei, o que significa graça, mas você precisa estar sempre de acordo com a palavra de Deus. Vamos para a próxima aqui. A quem devemos confessar os nossos pecados? A Deus. Você confessa se você fez uma coisa errada que não agradou a Deus. Em oração você fala, Senhor, eu estou errado nisso, eu me arrependo do meu pecado, eu quero melhorar, eu quero que o Senhor me ajude a ser uma pessoa que seja um servo fiel ao Senhor. Então eu me arrependo desse pecado, peço perdão e Deus vai perdoar você, tá bom? Quantas vezes eu devo pedir perdão para Deus? Todas as vezes que eu pecar. O que eu devo fazer é parar de ir pecando. Então, se eu verifiquei que uma coisa está me fazendo pecar, eu tenho que mudar aquela atitude. Não entendeu a questão aqui? Muito bem, vamos lá. 25. Quem sustenta o trabalho da igreja? Os crentes contribuindo e cooperando. Então, quando a igreja marca uma programação, a gente vai, a gente tem algum dom que Deus nos deu, alguma capacidade, nós vamos usar isso a serviço do Senhor, tá bom? Pergunta 26. Quem perdoa os nossos pecados? Só Jesus. Nós não somos merecedores da graça de Deus, mas como Jesus pagou os nossos pecados, então ele perdoa os nossos pecados. Vamos para 27 agora. Qual o valor das imagens de ídolos? A resposta aqui é nenhum. Não tem valor nenhum. Mas é pecado adorar. Se você tem uma imagem ou algo que você venera, adora, no lugar de Deus, aquilo, não faça mais isso. Você deve adorar somente ao Senhor. Nem mesmo nosso próprio coração, nossas próprias vontades devem estar livres. Elas precisam estar debaixo da vontade de Deus. Esse é o principal motivo de nós estarmos entregando nossa vida a Ele. Nós decidimos que o mundo não governa mais sobre a gente, que Satanás não governa mais sobre a gente e nem nós mesmos. Agora só Jesus é o nosso Senhor. E Ele quer o nosso bem. Vamos para a próxima aqui, 28. Precisamos escolher com cuidado as nossas diversões? Sim, nem todas servem. Então você às vezes está navegando na internet ou você foi para algum lugar e você percebeu que aquilo não agrada a Deus, até assistindo a televisão ou qualquer coisa, qualquer coisa. Você percebeu que aquilo não está agradando ao Senhor. Então, também nas nossas diversões, nós devemos ter cuidado. Nós devemos também nos sujeitar. Aí você vai falar assim, mas então eu não posso fazer nada? Aí eu agora não posso mais me divertir? Pode. Quantas pessoas vão para festas, se embriagam, entram no carro, cometem, às vezes sem querer, mas estão embriagados, um acidente, destroem a vida de pessoas inocentes. Então isso não é liberdade, isso é escravidão. A liberdade está em Jesus. Por isso que você deve sempre estar sujeito à vontade de Jesus. 29. Precisamos dar testemunho de Jesus? Sim. O crente em Jesus vai viver uma vida diferente. Uma vida de entrega a Jesus. Ele vai fazer só o que agrada a Jesus. Tá bom? Vamos para 30 agora. Como cooperar com a igreja? Então, nós cooperamos com a igreja indo aos cultos,
nós contribuímos, nós oramos, nós estamos dispostos a ajudar naquilo que é necessário, que Jesus tenha nos chamado para fazer. Então, a resposta é contribuindo, orando, frequentando. Essa é a forma que nós cooperamos com a igreja. 31, a pergunta aqui. O crente peca? Sim, o crente peca. Deus perdoa. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Talvez você não tenha parado para pensar nisso, mas uma coisa é ficar pecando. Outra coisa é pecar por acidente. Então, o crente, ele peca por acidente. Ele não desejou, não planejou aquilo. Ele fez, ele pede perdão. Agora, uma pessoa longe de Deus, ela comete todo tipo de pecado, ela não se importa. Mas quem é crente em Jesus, se importa, tá bom? Vamos agora para a pergunta 32. Para que Jesus veio? Por que Jesus veio do céu ao mundo aqui? Para nos salvar, tá bom? Então não vai esquecer disso daí. Jesus veio para nos salvar. Bom, vamos ver aqui. Qual o dever diário do crente? Muito bem, nós temos um dever diário. São duas coisas. Primeira, nós precisamos sempre ler a Bíblia. Você vai se lembrar disso? Tenha sempre perto de você uma Bíblia ou um aplicativo no seu celular que você possa constantemente ler a Bíblia. Procure ler ela toda. Faça programas de leitura da Bíblia, tá bom? Tem alguns programas que, por exemplo, se você ler 3 capítulos durante a semana, de segunda a sábado, e ler 4 capítulos, por exemplo, no domingo, em um ano você lê a Bíblia, tá bom? Se você dobrar isso, você obviamente vai ler em metade do tempo. Então, primeiro que eu falei, ler a Bíblia. Segundo, orar. É muito importante a vida de oração do crente. Falar com Deus. Orar é conversar com Deus. Vamos para a próxima aqui. Devemos cooperar com as organizações da igreja? Os ministérios? Se vai ter uma programação? Claro que sim. Você deve cooperar com alegria, não é? A gente faz parte da igreja. Então essa responsabilidade é de todos nós. Tá bom? Vamos para 25 agora. As boas obras salvam? Não. Quem salva é só Jesus. Então, por que a gente faz boas obras? Nós fazemos boas obras porque nós somos gratos a Jesus pelo que ele já fez por nós. Então, nós ajudamos outras pessoas nas necessidades delas. Mas isso não é para nossa salvação. Porque, por exemplo, se uma pessoa ela ajuda mais os outros porque ela é rica, sei lá, ou porque ela tem saúde, então ela vai ter um mérito de salvação sobre isso. A Bíblia diz assim que para que a gente não se orgulhe das nossas obras, a salvação é pela fé, é um ato de graça da parte de Deus que nós aceitamos pela fé, tá bom? Então a resposta aqui, ó, as boas obras salvam? Não, as boas obras não salvam. Quem salva é só Jesus. 36. Você precisa escolher com cuidado programas da televisão, sites da internet? A resposta é sim. Né? A gente já teve até uma pergunta aqui sobre como a gente se diverte, sobre entretenimento. Então, mesmo as coisas para diversão tem que ter essa aprovação do Senhor sobre a nossa vida, tá bom? Agora a última, em 37, olha. Quem poderá nos orientar em horas de dificuldades? Primeiro, você, quando está em dificuldade, você deve orar. Você deve buscar ao Senhor. Em segundo lugar, tão importante quanto orar, é ler a Bíblia. Leia a Bíblia, peça para Deus abençoar você. Você pode conversar com o pastor ou com os irmãos da igreja também, pedir conselhos. Quanto mais gente você conversar e fizer a pergunta, mais completa você vai ter uma análise da situação, com opiniões diferentes. Então é muito importante que você, quando você estiver passando por dificuldades, não guarde isso só para você. Você pergunta para alguém, passa, conversa, e as pessoas com boa disposição vão estar ajudando você. Assim como um dia, ou já pode ter acontecido, de pessoas procurarem você também para ouvir a sua opinião a respeito de algum assunto. Às vezes nós temos uma opinião nossa, mas nós precisamos fazer uma pergunta. Quando alguém vem perguntar alguma coisa para nós, a nossa opinião precisa estar sujeita à opinião de Jesus. Então, se Jesus Cristo é o nosso Senhor,
ele também vai nos ajudar nessa resposta. Então, sempre que você for dar conselho para alguém, também ore e peça a Jesus para trazer discernimento para você, tá bom? Muito bem, essas foram as nossas 37 perguntas de hoje. Eu vou deixar aqui espaço agora, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente falou, ou alguma dúvida, alguma pergunta aí que você não entendeu, você fique à vontade para colocar aí nos comentários, tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Nós vamos terminar agora com uma oração aqui. Eu quero agradecer aí vocês que estão tendo essa paciência comigo, que eu não estou aí junto, não é? Mas que Deus possa abençoar vocês a cada dia, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer porque hoje pudemos conversar sobre estas perguntas e respostas. Que o Senhor abençoe a cada um dos nossos amigos da classe, que eles também sejam enriquecidos pela tua presença a cada dia, e que agora que eles estão se preparando para o batismo, eles tenham fé, eles tenham vontade de estudar para poder responder essas perguntas com tranquilidade. Ajuda cada um deles no seu coração. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, que Deus abençoe vocês. Até a próxima, hein? Um bom dia aí. Um abraço.